Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, esperamos que todos estejam bem e que esta palavra que será ministrada em forma de devocional encontre o seu coração como um lugar de frutificação, gerando a vida de Deus e a revelação do plano, propósito maravilhoso que o Senhor já preparou sobre a sua vida e sobre toda a sua família. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 31 ao 37, o Senhor declara ao nosso coração: De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Verso 36. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aleluia. O Evangelho de Marcos, no capítulo 7 em diante, nos fala a respeito do ministério de Jesus, que andava por cidades, regiões e localidades, seja na Galileia, em Jerusalém, na cidade circunvizinhança da onde ele cresceu e desenvolveu o seu ministério. Jesus ensinava, pregava o Evangelho e manifestava o poder de Deus, realizando cura, libertação e manifestando também o reino de Deus, através da pregação de parábolas, através dos ensinamentos e do discipulado aos seus discípulos. O interessante é que o verso 31, o evangelista Marcos nos mostra que Jesus estava andando por um conjunto, um território chamado de Decápolis. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. É como se o Evangelho estivesse nos mostrando que Jesus entrava em uma destas cidades e ali pregava, e ali curava, manifestava o poder de Deus e em seguida ia para outra região e aonde encontrava uma vida que precisava de esperança, que precisava de transformação. Por onde Jesus passava, o ambiente era transformado. A glória de Deus era manifestada. E desta forma, Jesus inaugura o reino de Deus, anunciando essas boas novas de grande salvação, onde o cego pode ver, onde o paralítico pode voltar a andar, aquele que está morto pode receber a ressurreição, o que está triste, abatido, amargurado, entristecido, recebe o vinho novo, o bálsamo novo, a alegria do Senhor, a plena salvação do nosso Deus. E o interessante é que a partir do verso 31, que é a base da nossa devocional desta semana, Jesus se encontra com um surdo gago, um homem que novamente não sabemos a sua identidade, o seu nome. Este homem simplesmente era lembrado pela sua enfermidade, pela sua dificuldade de fala. E quando Jesus está diante deste surdo e gago, outras pessoas que ali estavam, sejam familiares, sejam amigos, a multidão presente suplicou a Jesus para que impusesse as mãos sobre ele e desta forma, para que a cura de Deus alcançasse a vida deste homem que passava por esta enfermidade e provavelmente vivia uma vida excluída por causa da sua condição. O verso 33 nos mostra que Jesus
o tirou de entre aquela multidão, o levou à parte. Afinal, Jesus não realizava um ministério de autopromoção, de espetáculo para ser reconhecido, para ser visto. A preocupação de Jesus era amar aqueles que precisavam, era servir, era se entregar, se doar por todos aqueles que precisavam se encontrar com o reino de Deus. A multidão clamava. A expressão do Evangelho de Marcos é que eles suplicavam: Mestre, impõe as mãos sobre ele, faça o teu milagre, opere o poder de Deus em nosso meio. E Jesus poderia muito bem, diante deste cenário tão favorável, se colocar numa posição onde o seu nome seria exaltado, onde a glória seria sobre ele. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus declarou na última ceia diante dos seus discípulos: o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio servir. Veio dar a vida em resgate de muitos. Uma das principais mensagens das boas novas de salvação é que aquele que era o Rei da Glória, um Deus todo-poderoso, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, sendo fiel até morte e morte de cruz. Então Jesus, muito mais preocupado em agradar o coração de Deus, em cumprir o seu ministério, a sua vocação como ungido do Senhor, ao invés de satisfazer as vontades daquela multidão, Jesus chama o surdo gago à parte, este homem que precisa de um milagre, de um consolo, de uma transformação. O leva à parte. E a palavra nos mostra que nessa intimidade entre Jesus e este homem enfermo, Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos e lhe toca a língua com a saliva. Jesus então começa a agir não conforme a expectativa daquela multidão que simplesmente disse: Mestre, coloque as mãos sobre ele. Jesus não age segundo o pensamento daquela multidão, conforme o sistema do mundo aonde ele estava. Jesus estava sendo guiado novamente, movido pelo Espírito Santo. Quantas vezes nos milagres, nos textos bíblicos que nos mostram Jesus operando cura, restauração de saúde, ora ele libera uma palavra e o milagre acontece. Em outras oportunidades, sim, ele impõe as mãos e a cura acontece. Mas de acordo com cada situação, diante de cada cenário, a multiforme graça de Deus, Jesus agia conforme o Espírito Santo o direcionava. E da mesma maneira acontece conosco na nossa vida. Deus age de uma forma particular na minha vida e Ele pode agir de forma diferente contigo. Ora, o nosso Deus pode nos responder com fogo e poder e glória, mas em outros, o silêncio, a calmaria, a paz e a tranquilidade do coração serão a voz de Deus que precisamos. O mais importante é ter o coração alinhado ao coração de Deus. É permitir que o Espírito Santo nos governe acima das nossas emoções ou sentimentos ou mesmo expectativas. Porque Ele está, o nosso Deus, no controle de todas as coisas. Então Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos, lhe toca a língua e em seguida Jesus declara, verso 34, erguendo os olhos aos céus, suspirou e declarou, disse, Efatá. Efatá quer dizer abra-te. E a palavra nos anuncia, abriram-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente.
este suspiro de Jesus e a palavra declarada Efatá, destampar os ouvidos daquele homem que estava surdo, e a sua língua que estava travada também foi solta, e ele então conseguiu falar e expressar e louvar a Deus desembaraçadamente. Neste dia, creia, Jesus suspira e declara sobre ti, sobre o seu lar, sobre a sua vida, meu querido irmão e irmã, Efatá. Que o Efatar de Deus o abra-te, alcance a sua casa neste dia. Que o Efatá do Senhor venha ao seu coração. E que possamos ter os ouvidos destampados, a língua da mesma forma tocada pelo Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Que o Efatar de Deus sobre ti, sobre mim, transforme, renove tudo que somos, tudo que temos, todo o nosso coração. Jesus está declarando uma palavra de vida sobre nós. Efatá. E o verso 36 anuncia, mas ele lhe ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E o verso 37 declara que todas aquelas pessoas, a multidão ali presente, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus, em nenhum momento, buscou a glória para si, mas os milagres que ele realizava corriam por Decápolis, o conjunto de cidades e outras cidades, e vidas que se encontravam com nosso Mestre sempre eram transformadas, recebiam um toque de Deus, um Efatá, uma palavra de fé que transforma, que faz os surdos ouvir e os mudos falar. Hoje, eu não sei qual é a sua oração e necessidade, meu querido irmão e irmã, mas que o suspiro de Deus e o Efatar do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o nosso amado, o nosso Senhor, venha sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a vida da nossa igreja. Efatar, no nome de Jesus. Um grande abraço a todos e que Deus continue nos abençoando poderosamente. Aleluia.